Olá a todos, meu nome é Felipe, sou o fundador do Eu Não Sei e irei te dar um breve resumo sobre este vídeo. Iremos falar sobre David Hume e o empirismo. Bem, David Hume foi um filósofo, historiador e economista escocês. Ele nasceu em Edimburgo, na Escócia, em uma família de comerciantes e estudou na Universidade de Edimburgo. Hume é mais conhecido por suas contribuições à filosofia, especialmente em sua crítica da ideia de causalidade e sua teoria do conhecimento baseada na percepção sensorial. David Hume faleceu em Edimburgo, Escócia, em 1776, deixando um legado duradouro na filosofia, história e economia. Já o empirismo é uma corrente filosófica que enfatiza a importância da experiência e da observação direta como fontes primárias de conhecimento. Isso significa que, de acordo com o empirismo, todo conhecimento que temos vem da experiência que temos do mundo ao nosso redor, ou seja, não temos conhecimentos inatos, e todas as ideias e conceitos vêm daquilo que vimos, ouvimos, sentimos, tocamos e cheiramos. O resto, bom, você conhecerá ao longo do vídeo. Sente-se e aproveite. Eu não sei. Ai, ai. Correr tanto me deixou com tanta sede. O que será que eu faço? Será que eu tomo isso? Ou isso? Deixa eu ver. Quero sede. Não. Isso aqui não faz bem pra mim. Não tem cheiro. Será que vai fazer bem pra mim? Tô com tanta sede. Dá pra se dizer que isso aqui matou minha sede. Oi, meu nome é Nicole e eu vou falar sobre a teoria do conhecimento do David Hume. Bom, a sua teoria de conhecimento, ela é inspirada nas correntes filosóficas do empirismo e também do ceticismo, porque ele se denominava cético. Ela é mais ou menos uma crítica ao racionalismo. Nessa teoria, ele fala que o conhecimento ele é desenvolvido apenas através da experiência. Ou seja, não tem ideias inatas, não tem uma ideia que ela venha de sempre, tipo, não tem uma ideia que venha quando você nasceu, não tem ideias que estavam ali. Ela vem totalmente pela experiência. Todo o conhecimento vem da sua experiência. Nessa teoria do conhecimento dele, ele diferencia duas coisas também. Diferencia a impressão das ideias. Para ele, as impressões, elas são algo do momento, é algo que acontece no momento, se dado pelos sentidos, a impressão é dada pelos sentidos, e por isso ela é mais vívida, a impressão ela é mais vívida na sua mente do que as ideias. As ideias, elas já são representações da nossa mente, como, por exemplo, pensamentos, imaginações, e elas são se dadas pela sua mente. Então, elas são menos vívidas e mais fracas do que as impressões.
Um exemplo é, aqui eu tenho um cubo mágico, agora eu tô tendo a impressão do cubo mágico, tô usando os meus sentidos para saber o que é o cubo mágico. Eu tô tendo impressões do cubo mágico. Quando eu tiro o cubo mágico, eu tenho apenas a ideia dele na minha mente, eu tenho lembrança, eu tenho uma imaginação do que é o cubo mágico na minha mente. De como eles são, as cores são, eu tenho uma ideia do cubo mágico. Ele também, nessa teoria do conhecimento dele, ele dá 3 princípios de associação. Tem o de semelhança, que é quando a mente busca ideias semelhantes, ideias parecidas. E também tem a de contiguidade, o princípio de associação de contiguidade, que é quando uma coisa te leva a pensar na outra. Por um exemplo, o relógio. O relógio, ele me leva a pensar na hora. Quando eu penso na hora, eu penso num relógio. Uma coisa me leva a pensar na outra. São coisas relacionadas. Aí é o de contiguidade. E também tem o princípio de associação de causa e efeito, que é quando você pensa numa coisa e você já pensa na causa da coisa, te leva a pensar na causa da coisa, te leva a pensar na consequência da coisa. Um exemplo é, o meu carro quebrou. A primeira coisa que eu vou pensar é como, por que ele quebrou, o que aconteceu para ele quebrar. Entendeu? É uma coisa de causa e efeito. A teoria do conhecimento dele foi analisada na sua obra emblemática Ensaio sobre o Entendimento Humano, que foi publicada em 1748. Foi isso. Obrigado pela atenção. Ô pai, será que tá quente essa carne? Tá em cima do fogo. É pra tá quente. Será que tá quente? Deixa eu ver. Ai, 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 tá muito quente. Olá, eu sou o Gabriel dos Santos e hoje vamos falar sobre o filósofo David Hume. Eu vou apresentar sobre as obras de David Hume. Bem, as obras dele eram concentradas nos princípios da natureza humana e também ele considerava esses princípios como ideias inatas. Isso não significa que as palavras como entendimentos e paixões sejam nomes de princípios inatos. Bem, eu vou falar sobre 3 obras importantes de David Hume. Uma investigação sobre o entendimento humano, de 1748. Esta obra dele, ele fala sobre todos os entendimentos humanos, como é que a gente forma nosso entendimento. Ele fala que o nosso entendimento humano vem de ideias sensoriais, como audição, visão, olfato, tudo que vem dos nossos sensos comuns. E a segunda obra dele foi uma investigação sobre os princípios da moral, de 1751. Bem, essa obra dele, ele fala sobre a moralidade humana e também sobre seus valores, que vêm de emoções humanas. Essas ideias vêm de emoções humanas, toda a nossa moralidade, nossas ideias assim, imorais e valores vêm de emoções humanas. E também agora eu vou falar sobre a terceira e última obra, que é Diálogo sobre a Religião Natural, que ele fala que as ideias divinas e os fatos divinos não podem ser colocados como fatos racionais, pois são ideias divinas de Deus e não são suficientes para a razão humana, ou seja, são coisas que não podem ser acreditadas por nós. Nós não podemos chegar lá e falar o que é real ou não é sobre as ideias e crenças divinas. Bem, essa foi a minha contribuição para este vídeo sobre David Hume. Muito obrigado por sua atenção. Eu não sei.